Ó, outra notícia que movimentou muito as redes sociais em relação à Fórmula 1 nesse fim de semana foi o caso de racismo envolvendo o ex-piloto brasileiro, o Nelson Piquet, e o piloto Lewis Hamilton. Hamilton. A nossa repórter, a Ellen Vilela, que é expert em Fórmula 1, vai contar um pouco mais o que aconteceu nessa história toda. Que delícia ter você aqui, Vilela. Oi, gente, obrigada. Eu não sou expert, não, sou uma fã de muitos anos. Pelo pouquinho que a gente conversa, você entende bastante. Mas que polêmica que foi essa, Ellen? É o de onde seguinte, que veio? no ano passado, foi um dos campeonatos mais competitivos e mais atribulados dos últimos anos, né, da Fórmula 1. Uma briga muito acirrada entre Lewis Hamilton e Max Verstappen. Na etapa, são várias etapas, o pessoal sabe disso, na corrida de Silverstone, que é a casa do inglês Lewis Hamilton, que ele é o heptacampeão do mundo, já ganhou mais de 100 vezes, ele é recordista absoluto. Ele é recordista absoluto na categoria. Então, nessa corrida, o que aconteceu? Teve um embate entre os dois. Numa curva, Hamilton eu vou falar palavras de especialistas, eu sou só uma telespectadora, uma espectadora. Os dois passaram numa curva e cabia só um carro. Hamilton não abaixou, não saiu pro Max e os dois bateram. O Max foi pro paredão. Saiu. O que aconteceu? Muitas pessoas em favor do Max e muitas pessoas em favor do Hamilton bombaram nas redes sociais no ano passado. Só que a polêmica pior foi a do Nelson Piquet. Por quê? Gente, Nelson Piquet, 3 vezes campeão do mundo. Ele é um piloto que fez muita história na época. Dizem que o Piquet acertava um carro como ninguém. Então, ele tem essa parte muito técnica e muito importante para as pessoas que acompanham. Só que ele fez um comentário racista sobre o Hamilton. No ano passado, em novembro, ele deu uma entrevista para um canal de YouTube que não é muito conhecido. Então, quem é do meio de mídia, de internet, não ficou sabendo dessa entrevista. E ele chamou o Hamilton 2 vezes de neguinho. O que aconteceu? Ele foi fazer uma análise do acidente. Que o Hamilton foi desleal, isso é a Ellen falando. Essa palavra bonita fui eu que falei. Em relação ao Max Verstappen. Mas tem toda uma polêmica, porque o Verstappen é genro do Piquet. Opa! O negócio Ele é namorado daquele Piquet. Entendi. Então, de sábado até agora, a situação tá bombando. Por que começou a bombar mais hoje? Porque hoje foi para o Twitter internacional. Entendi. Desde sábado, estava correndo aqui no Brasil. E o Hamilton, gente, para quem não acompanha a Fórmula 1, não sabe o carisma que esse moço tem. Ele corre desde os 8 anos de idade. Começou no kart, como todo piloto começa, e ele é fã de quem? Senna. Do Mega Sena. Aí ele ganhou uma notoriedade no Brasil e esse ano, ele ganhou o título de cidadão honorário brasileiro. Ele é cidadão, ele vai ter 2 cidadanias. A cidadania inglesa e a cidadania brasileira. E o ano passado foi um ano épico pro Hamilton, porque ele fez uma corrida no Brasil que eu estava lá, né? Eu tive essa graça de estar em Interlagos. Ele foi aplaudido, as pessoas em pé. Ele pegou a bandeira do Brasil e fez igualzinho o Senna fazia. Então as pessoas ficaram com raiva, né? Então tem toda essa polêmica. E várias... a FIA se posicionou em favor do Hamilton, claro. A F1 se posicionou em favor do Hamilton. A McLaren, que é a escuderia que o Senna ganhou 3 vezes o campeonato, se posicionou. Quer dizer, todo mundo que é normal, gente, não vai aceitar uma coisa dessa. De jeito nenhum. Isso é uma coisa horrorosa. Por que não foi, na hora de fazer a entrevista, não falou assim, gente, eu não concordei com essa manobra do Hamilton, dele. porque o Hamilton foi desleal, o Hamilton não devia ter respeitado a volta que o Verstappen fazia. Não. Aí, ó, nesse post aí foi agora há pouco, foi o Lewis Hamilton. O post do Hamilton. Foi o post do Hamilton. Pra vocês, ó, é mais do que linguagem. Essas mentalidades arcaicas precisam mudar e não têm lugar no nosso esporte. Fui cercado por essas atitudes e alvo de minha vida toda, a vida inteira, né? Houve muito tempo para aprender. Chegou a hora da ação. Gente, provavelmente o Hamilton ficou sabendo disso agora, né? Embora tenha acontecido começou a bombar aqui. Não sabia. Aí os fãs daqui começaram a jogar para ele, para todo mundo do Twitter, ontem e hoje. Aí chegou até ele se posicionou. Gente, só para as pessoas saberem, o Hamilton, ele é uma pessoa que sempre teve muito problema na Fórmula 1. Porque todo mundo sabe, ele é um homem negro
e vem galgando esse espaço. Ele é 7 vezes campeão do mundo, se igualou ao título de Schumacher. Só que ele tem 103 vitórias. Ninguém tem mais vitórias do que ele. Então, todos os recordes são do Hamilton. E as pessoas não aceitam isso mais. Por quê? Porque não cabe mais no nosso mundo esse tipo de situação. E o Hamilton, ele briga contra o racismo, pelas causas sociais LGBTQIA+. Lá no ano passado, em Jeddah, ele usou um capacete do arco-íris. Quer dizer, ele se posiciona em favor de quem não tem voz. E isso incomoda. É verdade. É verdade. A gente tem um trecho do momento que o Piquet falou, usou essas expressões racistas durante esse programa Essa entrevista. Né, nessa entrevista no YouTube. Vamos assistir, só para dar uma contextualizada. Você acha que esse acidente que o Verstappen teve com o Hamilton foi meio parecido esse que teve acho que foi na Inglaterra? Em Silverstone? É. Não, o Neguinho meteu o carro e deixou. Mas foi o que o Senna fez. E não... Não, o Senna não fez isso. O Senna saiu reto. Reto. Você acha que ele não faria aquela curva? Ele? Nunca. Entendi. Não, ele foi para assim, aqui eu arranco ele de qualquer maneira. O Neguinho deixou o carro, e é uma curva, é porque você não conhece a curva, é uma curva muito de alta, não tem jeito de passar dois carros, e não tem jeito de você botar o carro do lado. Quer dizer, era para ser uma discussão técnica sobre um momento de uma prova. Ele é um piloto muito técnico. Exatamente. O Piquet é um piloto muito técnico. Pelo se papo, transformou- achei que fosse entrar na técnica mesmo, né? E se transformou. E assim, no momento da entrevista, embora muito se fale do Piquet falando, mas ali eram duas pessoas, né? Então, no momento que houve a discriminação, o outro ou não percebeu ou participava da mesma forma, né? Porque não há uma repreensão na hora, né? Tipo, Hamilton, o nome dele é Hamilton. Né? E não há Precisava ver ninguém também. no mundo da Fórmula 1 que não conheça Lewis Hamilton. Não. Então não há como se dirigir a ele se não for de forma respeitosa como a qualquer piloto. Claro. Porque nós estamos ali para uma... Gente, o esporte ele tem que educar. As pessoas têm que entender que não cabe... O Hamilton falou isso. Não cabe mais isso hoje em Não dia. cabe. A FIA teve o mesmo discurso. Racismo não cabe mais no esporte. O esporte tem que educar. Só a gente fazer um comparativo, a Mercedes, que é a escuderia do Hamilton, se posicionou, foi uma das primeiras a se posicionar, claro, mas todas as outras são solidárias a essa situação. Quer dizer, precisamos usar o esporte para que as pessoas entendam que somos todos viventes desse mundo, precisamos de espaço e equilíbrio. Ô Ellen, só para eu entender uma coisa sobre o que gerou isso tudo. Havia um prediletismo ali do Verstappen já nessa corrida, nessa curva, para que o Hamilton não pudesse agir assim, não pudesse o problema entrar ali? Tinha que alguma briga ali no meio? Esse campeonato foi muito acirrado. Então, desde o começo, os dois estavam numa disputa. E o Hamilton, gente, ele é conhecido por ser um dos pilotos mais cabeça equilibrada. Ele só entra numa situação se ele consegue sair dela. Ele não é desleal. Quem conhece a Fórmula 1 sabe que tem muitos pilotos que ganharam alguns apelidos aí por conta de alguma coisa errada que fazia. E o Hamilton tem essa Uma manobra, uma trapacinha ali. Ele tem essa alcunha de ser um piloto certo. Só que ele estava sendo tão atrapalhado de forma errada pelo Verstappen que na curva, ao invés dele mais uma vez ceder o lugar, ele foi. Ele foi. Aí quem se deu mais foi o Verstappen, porque ele estava de fora, bateu e foi pra Tirou ele mureta. Arrebentou o carro dele. Então, assim, todo mundo, quem é a favor do Verstappen, lógico, quem é a favor do Hamilton, cada um ficou do seu lado. Mas as pessoas disseram o seguinte, ali ou era um ou era o outro. Sim, no seu ponto de vista, você acha que foi correto da parte dele? Foi. Sabe, porque eu acho que ele durou muito tempo. A paciência do Hamilton é uma coisa muito impressionante. Porque ele pisam na cabeça dele igual pisam na cabeça de cobra. Eu acho que ele aguenta muita coisa. Viu? Oi? Não, nada desculpa. pessoal, nada pessoal. Gata, é uma forma de falar, uma expressão. Entendi, que susto. As pessoas, assim, pisam nele e ele aguenta muita coisa errada desde que ele é criança. Então, eu acho que ele tem muita paciência. Ele falou isso ali, né? até Que, no assim, que ele post ele já conviveu com isso a relatou. vida inteira, mas agora é hora de ação. E essa dia, tchau. ação aí, não sei não, hein? A ação me gerou, me lembrou processo, algo judicial que vem por E aí. o Verstappen é o genro do Pois do é. Piquet. Tomou as dores.
Ficou claro. Eu acho que é questão familiar aí, gente. Não sei. Ellen, muito obrigado. Volte mais Senhor, vezes. Sempre à A disposição, gente tinha gente. outra do Ben Affleck pra entrar hoje, mas a gente chama outro dia. O Ben, a gente, Ben também, eu tô mais ou menos por dentro. Ellen aqui. Vilela, pra quem não sabe, é expert em Fórmula 1 e Ben Affleck. São 2 assuntos ali, ó, nos trend toppings da Ellen. Obrigado, viu, Ellen? Obrigada, gente. Volta mais. Beijo, beijo. Estarei aqui. Judy, Muito te bom. amo. Também Love te you. amo. Love you.